Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu José Giacomoli, comigo Marcos Eberhardt, professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados. Este é o episódio número 77, que tratará da fundamentação abstrata da prisão preventiva e da possibilidade de supressão de instância. Este episódio ele se conecta com o habeas corpus 207.559 do Supremo Tribunal Federal, que foi julgado no último dia 4 de novembro de 2021, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. No caso concreto, diante da prisão preventiva, que foi decretada no estado de São Paulo, a defesa ingressou com habeas corpus no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi negada. Diante disso, a defesa ingressou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a soltura do paciente, do acusado. Diante disso, a defesa, apesar da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, impetrou outro habeas corpus, agora para o Supremo Tribunal Federal. Este remédio heróico, habeas corpus, ou ação constitucional de garantia, que uns também o denominam de ação popular, pois qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus em favor de outrem, desde que haja constrangimento ilegal, foi acolhido no Supremo Tribunal Federal, que superou a súmula 691 do próprio Supremo Tribunal Federal, como já havia superado em casos anteriores. Claro que essa superação da súmula, ela somente ocorre em situações excepcionais, como as próprias decisões do STF consignam. O que diz a súmula 691? Que o Supremo Tribunal Federal não poderá analisar um habeas corpus sem que a soltura, o objeto deste habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal tenha sido já apreciado definitivamente nos tribunais inferiores, especificamente no caso concreto, no Superior Tribunal de Justiça. E, no caso concreto, houve uma supressão de instância, tanto da instância de São Paulo, da instância primeira, que analisou a soltura do réu em grau de segundo grau, e também do STJ. É claro que essa supressão de instância se deu por questões relevantes, questões de uma gravidade jurídica extrema, ou seja, a questão da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, que o Supremo entendeu ser uma fundamentação abstrata, não uma fundamentação concreta, então uma fundamentação abstrata que serviria para qualquer decisão. E também as novas disposições do pacote anticrime que deram uma nova configuração à prisão preventiva e às decisões judiciais, exigindo uma fundamentação concreta. Das decisões. Então, nós temos dois temas importantes decididos no Supremo Tribunal Federal. A primeira, as possibilidades de supressão de instância. A segunda, uma necessidade de fundamentação concreta das decisões, inclusive das decisões que decretam a prisão preventiva. E também se pode inferir dessa decisão do Supremo que a decisão, no caso concreto, não analisou especificamente porque não cabiam as medidas alternativas à prisão do artigo 319 do CPP, que tratam das medidas que substituem a prisão preventiva por outras alternativas menos grave. E o pacote anticrime refere especificamente que o juiz deve dizer o porquê não se aplicam cada uma dessas medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, que no caso concreto não houve esta especificação concreta do descabimento dessas medidas alternativas. Então, professor Marcos, nós estamos diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mergulha aí nas novas determinações legais. E os juízes devem cumprir as determinações legais, pelo menos as legais, né? Não estou falando nem nas determinações constitucionais e convencionais, né? Mas há uma determinação do legislador que o juiz deve fundamentar concretamente as suas decisões. Isso é muito importante para a defesa, principalmente naqueles casos onde há uma decretação de prisão sem fundamentação, professor Marcos. Professor Nereu, é exatamente isso. Esse habeas corpus 207.559, ele, com toda tranquilidade, é um precedente bastante importante e que traz um diagnóstico daquilo que há muito tempo no processo penal nós vimos discutindo, que é a fundamentação das decisões judiciais. Mas muito antes disso,
nós sempre nos preocupamos com aqueles conceitos abertos, vagos e imprecisos, como, por exemplo, a garantia da ordem pública. Em 2011, nós tivemos uma mudança que imaginávamos inicialmente bastante significativa em relação às cautelares diversas pela Lei 12.403 de 2011, mas o legislador, naquela oportunidade, certamente perdeu a chance de extinguir, excluir esses conceitos abstratos que permitem com muita frequência que direitos e garantias fundamentais sejam violados e, quem sabe até mesmo, se possa dizer, massacrados por, na maioria das vezes, decisões judiciais mais abstratas e abertas, vagas e imprecisas do que esses conceitos, como a garantia da ordem pública. A circunstância é que se repetem decisões confirmando decisões outras de primeiro grau e que nós temos algumas limitações de conhecimento, principalmente no âmbito dos tribunais superiores, e a súmula 691, que inclusive já foi objeto de estudo aqui no Conecta Podcast, a súmula 691 é um desses limites. E aí nós entramos numa limitação ao habeas corpus e, evidentemente, este julgamento, este precedente, no momento em que ele supera a súmula e ele permite, inclusive, uma dupla supressão de instância, entendendo que o direito à liberdade é muito mais forte, é muito mais impactante do que a violação à supressão de instância, nós temos efetivamente um contrafluxo em relação a tudo que se viu até então. E estamos falando aqui de que se o parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal, ele não conseguiu trazer um mínimo de segurança jurídica ao jurisdicionado, que tem contra si decisões ainda em 2021 abstratas, é porque efetivamente o Supremo Tribunal Federal não está na contramão. O ministro Gilmar Mendes, ao julgar este habeas corpus, ao conceder esta liminar em habeas corpus, superando a súmula 691, andou certamente pelo caminho mais indicado, que é a superação da súmula para o fim de corrigir uma ilegalidade. Uma ilegalidade que partiu de uma decisão abstrata e que se multiplicou, se reproduziu abstratamente. E se nós hoje fizéssemos uma pesquisa, evidentemente que eu não tenho esse número concreto, mas a gente pode imaginar uma aproximação, uma análise de decisões de primeiro grau que trabalhem com o tema da prisão preventiva, denegando a liberdade, estas mesmas decisões sendo objeto de habeas corpus em relação ao tema da liberdade nos tribunais de segundo grau, nós podemos ter com segurança uma imensa maioria de decisões de primeiro grau sendo mantidas com a mesma fundamentação, com a mesma extensão de fundamentação das decisões de primeiro grau, não só em liminar, mas também no mérito. De modo que o julgamento desse habeas corpus 207.559, é efetivamente um caminho que se abre, uma porta que se abre para que se possa trilhar um caminho ao redor de uma exigência mais, digamos, aperfeiçoada, uma exigência mais condizente com o dever de fundamentação das decisões judiciais, que, com muita tranquilidade, nesse ponto, o pacote anticrime ele trouxe uma grande contribuição no 315, parágrafo 2º do CPPE. Então, professor Nereu, nós estamos aqui nesse episódio número 77, discutindo esse precedente importantíssimo do Supremo Tribunal Federal, que opera com grande maturidade a supressão de instância, supera uma dupla supressão de instância, para fim de entender que o direito de liberdade e o dever de fundamentação das decisões judiciais tem um lugar, e esse lugar é um lugar de pedestal, obviamente num processo penal de cunho democrático acusatório. Este episódio 77 do Conecta Podcast, comigo, o professor Nereu José Giacomori. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, este episódio que está no ar hoje, quarta-feira, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.